Olá, gente boa e amiga, muito carinho para você. Estamos iniciando a partir de agora o Estúdio 8, um programa que você sabe, entrevista personalidades do mundo político, religioso, esportivo de nossa cidade, sempre trazendo informações de relevância para bem informar você. Hoje, iniciando o ano, temos pela primeira vez a presença do Gino Della Volpe, mais uma vez, palestrante da Casa Esperança, que ao longo do tempo vem trabalhando conosco no sentido de fazer a difusão da doutrina kardecista através da obra de Chico Xavier. Então é um prazer ter novamente você aqui, Gino. Muito obrigado, os microfones são seus. A alegria é toda minha nesse início de ano. E olá, família espiritual de Jesus, sejam bem-vindos à nossa conversa fraterna. Muito bem. Gino, nós, em dezembro, de relance, falamos alguma coisa do grande congresso espírita que vai haver, né, em Santos, né, no mês de abril. Mês de abril. E hoje a gente pode já falar alguma coisa dos palestrantes e dar mais algumas informações. É o 16º Congresso Estadual de Espiritismo, que irá acontecer em Santos de 18 a 21 de abril. Feriado prolongado. Prolongado, é. No Arena Santos, que é um dos mais modernos complexos do país, com 11 mil metros quadrados de área e capacidade para 5 mil pessoas. Tá. Situado na Avenida Rangel Pestana, 184, Vila Matias, Santos. Existe um custo que, na verdade, é um bônus de R$120, que a pessoa paga ao fazer a ficha de inscrição. Perfeito. Isso vai viabilizar o evento. Perfeito. Mas ela retira exatamente o valor que ela pagou em material dentro do evento. Entendi. Dentro do evento. E ela tira livros, tira CDs. Livros, CDs, DVDs, todo o material que estiver lá à venda. Tá, à venda. Né? Então ela pode comprar o que ela quiser, mas ela tem esse bônus para retirar, que foi o custo da inscrição. Perfeito. Né? Então a ficha de inscrição estão disponíveis nos centros espíritas. Né? Tem lá na Casa Esperança, na Avenida Humberto Preto Pérez, 588, no Guarujá, que é onde eu faço o meu trabalho, de palestras, reuniões mediúnicas, e os outros centros também de Santos, São Vicente, porque é um evento da USE do Estado de São Paulo. Tá. Né? Então, aqueles que assistem o programa pelo YouTube, perfeito, né, que são meus amigos no Facebook, espalhados estão no exterior, podem vir para São Paulo, cá. visitar o Brasil, seria um bom momento. E vamos receber nomes como Antônio César Perri de Carvalho, de Brasília, Adalgisa Campos Ribeiro, Balieiro, de Ribeirão Preto, Sandra Maria Borba Pereira, de Natal, Rio Grande do Norte, Anete Guimarães, do Rio de Janeiro, Tiago Sintra Essado, de São Paulo, Marlene Nobre, Alberto Almeida, de Belém do Pará, André Luiz Peixotinho, de Salvador, Bahia, entre outros maravilhosos nomes, com uma série de atividades de estudos, oficinas e pesquisas. Então, todos os detalhes estão na ficha de inscrição. Perfeito. Bom, Gino, eu me lembro que em dezembro nós mostramos coisas lindíssimas, lindíssimas realmente, de Belém. De Belém, né? E coisas lindíssimas de Belém, e não deu para terminar. Eu queria que você falasse um pouquinho da Rainha Vitória, tal, não deu para terminar. Isso. Então eu vou pedir, por favor, para o Fábio passar bem rapidamente, a gente vai dizendo passa, é isso. Aí é Belém... São as imagens de Belém. Isso, uma vista aérea, avança. Pode avançar, Fábio. Outra vista com as igrejas, não é isso? Isso. Muitas igrejas. Aí o mercado é diferente, como na época eu tinha perguntado, do shopping center. Aí começam as coisas interessantes, né, Gino? Pode falar. A fachada da igreja da Natividade. Fachada da igreja, avança. A porta de entrada, para não ser atacado por gente montada em cavalo, tem que se agachar para entrar lá naquela portinha. Naquela portinha, tá legal. Avança. Entrou na portinha, vê esse... Isso aí. Que é uma coisa gigantesca. Gigantesca, tem aquelas pessoas observando
a igreja anterior, sobre a qual essa está construída. Então tem um mosaico da anterior lá que prova o local. Entendi. Né? E avança, por favor. Aí, Gino. O local do nascimento de Jesus. É onde está a cortina azul. Cortina azul, tem aí o lugar do piso, tem uma estrela, que nós vamos ver daqui a pouco, lá mais perto. E à nossa direita, a manjedoura, o local da manjedoura. Local da manjedoura, avança. Aí exatamente é o lugar em que se acredita que Jesus nasceu. Está escrito que Jesus nasceu nesse local, da Virgem Maria. São 14 raios. Em virtude da letra do Evangelho de Mateus, está anotado 3 vezes, 14 gerações. Os patriarcas, os reis e os membros da família de Davi após o exílio da Babilônia. Que então, é da onde motivos, Jesus nasceu. Para lembrar passagens do Evangelho. Do Evangelho. Avança, por favor. Aí mais uma foto da estrela. Pode avançar. Outro espaço. Esse é da Católica Franciscana. Perfeito. Porque existem muitos ambientes, conforme a interpretação, ortodoxo grego, ortodoxo armênio, católico franciscano e outras. Vale dizer, como você falou na outra oportunidade, que tudo isso está dentro da gruta. Quer dizer, existe uma gruta desse tamanhão aí. Não. Isso são os ambientes ao lado da gruta. Ao lado da gruta. A estrela e aquela manjedoura. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso são construções imensas que está em volta, mas que está dentro atrás daquele murão que a gente vê. Tá. Que tem aquela portinha. E quando a gente entra naquela porta pequena e dá de cara com aqueles pilares, etc. Aí é um outro ambiente também. É um outro ambiente. É um outro ambiente. Tá legal. Então avança, por favor. Aí dá acesso à escada que desce para a gruta. A gente vê lá no fundo. Sei. Uma coisinha escura assim, da coluna para a nossa direita. Entendi. Da coluna para a nossa direita. Que só vê a parte superior da passagem até. Entendi. Tem que descer uns degraus, aí entra lá e começa a descer degrau para chegar lá no lugar da gruta da manjedoura e no local do nascimento. Da natividade. Avança, por favor. Sinos de Belém, aí são mesmo. Os verdadeiros sinos de Belém da música. Avança, por favor. Aí a igreja, para venerar os pastores, que os anjos apareceram, um anjo para anunciar o nascimento de Jesus e depois uma milícia de anjo que falou glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para com os homens. Aquela parte superior é de vidro, tá, com pontos fortes que de tal maneira que de dentro desse local você olha para cima e tem a sensação de ver um céu estrelado. Mesmo sendo de dia. Mesmo sendo de dia. Avança, por favor. Aí é um pouco do bucólico, o bucólico, como foi há 2000 anos atrás. Os anjos, que vai ser o início da nossa conversa agora, que é o que ficou faltando. Tá legal. E avança, por favor. Aí outra visão aérea. Pode avançar. Aí é uma procissão, que é muito comum, quase que diariamente tem, conforme a religião, né? E avança. E aí é uma vista por fora. Então, aqueles ambientes que nós vimos estão atrás desses muros. Né? São construções protegidas por essas muralhas. Por essas muralhas. Bom, vimos isso em dezembro e começamos a falar sobre anjos, milícias e a Rainha Vitória. A Rainha Vitória é uma realidade que eu peguei da Revista Espírita, do ano de 1864, de Allan Kardec. Porque o que aconteceu naquele campo dos pastores? Primeiro foi a aparição de um anjo, que é um espírito superior no saber e na moral. E ele falou com os pastores, anunciando o nascimento do Salvador. Tá. Depois da aparição de apareceram vários. Tá. Que é os que disseram, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Tá. E que a explicação detalhada está no programa anterior de dezembro. Tá. Aqueles que quiserem ver, assim como a explicação detalhada dessas imagens, entra no YouTube, no meu nome, Gino Della Volpe. Perfeito. E essas entrevistas, nosso programa aqui, depois é levado no YouTube, então lá vai ter acesso a essa informação. Então eu separei esse caso da Rainha Vitória como uma ilustração a respeito da comunicação entre os homens e os espíritos. Tá. Porque ele não tem relação com o nascimento de Jesus. Tá certo. Né? Então o que ocorre?
Allan Kardec coloca na sua revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos, com a edição mensal, e que era o laboratório que ele usava para pesquisar a manifestação dos espíritos pelos homens. Perfeito. E ele coloca uma matéria referente à Rainha Vitória, sem receber a autorização expressa da Rainha Vitória. Ele só fazia publicações quando alguém autorizava. Olha, eu autorizo e você pode publicar o meu nome no seu jornal. Nesse caso, ele não recebe. No entanto, ele justifica por que ele faz isso. Tá. Porque ele está falando de uma matéria que todos os jornais estão publicando. O mundo todo está sabendo, inclusive está no boletim diplomático da Rainha Vitória. Então ele diz assim, como está no boletim diplomático, como ela diz que isso é verdade, que é assim mesmo, como os jornais estão falando a respeito disso. Então eu vou trazer o fato para as nossas considerações, mesmo sem receber pessoalmente dela uma autorização. Tá. Para falar do nome dela, né? Porque se ela põe no boletim diplomático o que ocorre, mas o que ocorre? Há uma reunião oficial, né? Isso está tudo discriminado, as pessoas, o local, os vários jornais que publicam a matéria, Allan Kardec marca aqui o jornal, a data. Nós vamos tirar só algumas coisas, porque senão o nosso programa aqui vai ocupar o ano de 2015 inteiro. E não só alguns minutos de janeiro. Está em discussão se deve ou não fazer uma guerra contra a Dinamarca. Questão dinamarquesa. Isso é algo que está ocorrendo naquela época. Era um fato histórico da época. De 1864. Né? E a Rainha Vitória, então, eles estão ponderando, sou a favor, sou contra, por isso, por aquilo e tal. Ela tem que dar o seu parecer. Como rainha, a sua decisão. E ela diz assim, os senhores vão aguardar aqui, porque eu vou no meu gabinete, e lá eu vou entrar em contato com o príncipe Alberto. O problema é que ele já estava morto há 3 anos. Então, ela está dizendo para ele, eu vou entrar em contato com o espírito do príncipe Alberto e vou ver o parecer dele, como ele analisa a questão. Tá. Como eu sempre tenho acompanhado as decisões dele, que sempre me foram boas em vida, agora depois de morto, também tenho acompanhado, sempre ouço e não faço nada sem ouvir a opinião dele, ele me dando a opinião dele, eu venho aqui dizer o que eu penso a respeito do caso. E o pessoal fica esperando, isso consta no boletim, consta nos jornais. Nos jornais. Aí ela vai para o seu gabinete, ninguém vê, ela se tranca lá. Aí ela sai de lá e diz, olha, o príncipe Alberto, por esse por aquele motivo, é contra a guerra, e eu vou acompanhar em gênero, número e grau a opinião dele. Perfeito. Então eu também sou contra. E isso fica tudo escrito e discriminado. Então o jornal, né, os jornais dizem assim, ora, a nação está sendo governada pela opinião do príncipe Alberto, que é um espírito. E isso, para nós, é um caminho perigoso. Não seria conveniente estabelecermos uma regência? Porque não está dando uma sensação que estamos todos no mundo de louco. De louco, tá. Não é essa que era a questão. Então, Allan Kardec começa a fazer seu estudo no Jornal de Estudos Psicológicos, dizendo que ele, na revista Espírita, no local que ele atende as pessoas, existiam muitas cabeças, né, próximos de serem cabeças coroadas. A Rainha Vitória era uma cabeça coroada. Com certeza. E que, então, se ocupavam das relações com os espíritos, não só os engraxates, como os inimigos diziam. Diziam assim, isso é coisa de se comunicar com os espíritos, é coisa de engraxate. Eles falavam de uma maneira para humilhar. Pejorativa. Pejorativa. Né? É coisa de louco, alucinado, só demônio que se manifesta, é coisa de engraxate. Então, Allan Kardec vem, em primeiro lugar, mostrar que, na realidade, o fenômeno se encontra em todos os níveis da sociedade, que não é humilhante nem ser engraxate, né? E muito menos é loucura ou é humilhante se comunicar com os espíritos. Porque a rainha fez questão, ela podia dizer, olha, vocês aguardem e eu vou no meu gabinete pensar a respeito. Perfeito. Então, ela podia dizer, vou fazer uma oração a Deus e vou buscar uma inspiração. Tá. Né? Não, ela fazia questão de dizer, vocês vão aguardar porque eu vou consultar o príncipe Alberto. E ele já estava morto. Estava falando de uma comunicação dela com o espírito. Entendi. Né? Então, não é loucura, não é humilhação nenhuma. Aí outro aspecto que Allan Kardec coloca, né, a respeito desse fato, é a respeito da comunicação com os espíritos.
O jornal diz, no sentido de ser que os espíritos não existem, em que então a rainha estaria louca. Ele contesta o jornal dizendo que os espíritos existem e que é um fato, e que isso é possível provar. Agora, em relação ao que o jornal diz, devemos obedecer e ficar na opinião dos espíritos, aí é um outro estudo. Porque o conselho, a visão, a opinião do príncipe Alberto era boa ou era má, aí já não é questão do espiritismo dizer, é uma questão política. Porque os espíritos realmente, eles estão em todos os níveis, do saber e da moral, da ignorância, todos os níveis. Então não se pode entrar em contato com os espíritos e os espíritos dizem uma coisa e você sai fazendo aquilo. Tudo que os espíritos dizem tem que ser analisado, pesquisado, verificado, examinado, né? Então ele diz assim, não é questão do objetivo, do espiritismo, dizer, o príncipe Alberto só diz boas coisas e tem que ser seguido ele. Não. Como também vai se contrariar porque é um espírito. Não. Né? Então ele dá o parecer dele, e aí aquilo vai ser estudado, se é conveniente ou não, e se a rainha escolher por um motivo, contrariar, ou seja, isso é uma outra questão. Mas existe a possibilidade, né? E sendo assim, um espírito, que ele confia nela, e ela confia nele. Porque eles se conheciam quando vivos. E aí Allan Kardec traz um pensamento muito interessante, muito curioso. Vamos ver. Que todo mundo lá na Casa Esperança, nos nossos estudos, quando fizemos essas palestras, ficavam pensando nessa circunstância. Da época que o príncipe Alberto era vivo, e agora que ele estava morto, que ela falava com o espírito, qual a única coisa que mudou? A única coisa que mudou é um corpo a menos. Porque quando o príncipe Alberto estava vivo, era o espírito encarnado. Então tinha dois corpos. Sim. O corpo espiritual e o corpo carnal. Do príncipe Alberto. A rainha Vitória tinha dois corpos, o corpo espiritual e o corpo carnal. Então eram 4 corpos. Eram 2 almas, a alma e o espírito, o príncipe Alberto e rainha Vitória, com 2 corpos cada um. Perfeito. Com a morte, só morre o corpo carnal. O príncipe Alberto continua com o seu corpo espiritual. Então ela vai para o seu gabinete, o corpo carnal e o corpo espiritual da rainha Vitória, que ela está viva. Ela está entrando em contato com o espírito do príncipe Alberto, ou seja, com o corpo espiritual dele, né, e a sua inteligência. A única coisa é um corpo carnal a menos. Com a vantagem de, agora ele estando na forma de espírito, ele tem recursos a mais do que quando estava vivo. Sim. Porque quando estava vivo, ele falava como homem. Ele não conseguia ver o coração falso. Ele não conseguia olhar o lado inimigo. Como espírito, ele tem essa facilidade de olhar cada pessoa, tanto na Inglaterra, na Grã-Bretanha, como do outro lado. Do outro lado, né? Sim. E ver o que as pessoas estão pensando, o que estão sentindo, conhecer o que se planeja. O íntimo das pessoas, né? Não era mais um mistério. E sendo a mesma entidade de confiança, com sabedoria, com vontade de ajudar, então ele se tornava até mais digno de confiança. Perfeito. Porque ele tinha até mais meios de pesquisa. Tá. E ela tendo a condição de se comunicar com ele e reconhecê-lo, identificá-lo, garantir que era esse mesmo espírito, né? Então era um recurso a mais para ela. Mas eu achei muito interessante essa construção que Allan Kardec faz. A única coisa a menos é um corpo carnal. Que coisa impressionante, Não dá é verdade um consolo para nós, assim, uma coisa assim, a respeito da morte, dos entes queridos. É porque, na verdade, eles continuam vivos, né? Continuam vivos. Já foi dito que ninguém morre, né, Gino? Na verdade, ninguém morre. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Tudo se transforma. A morte, simplesmente, é uma separação do corpo espiritual do corpo carnal diante de uma transformação nos 2 corpos. O corpo carnal entra em decomposição, gases, sólidos, líquidos, que vai se inteirar com outros corpos da natureza. Então, o nosso corpo carnal possui elementos que já pertenceram a outros humanos, a animais, as plantas, como o nosso corpo carnal atualmente irá pertencer a outros. Perfeito. Né? Ele está se dissolvendo e se construindo continuamente, de bebê, do berço, até o sepulcro. Não existe 2 momentos que ele é igual, idêntico. Ele está sempre se modificando, né? Crescendo célula, morrendo célula. Né? E o corpo espiritual também tem uma transformação, tanto no nascimento, que ele perde faculdades,
como no instante da morte que ele começa a recuperar faculdades. Que ele tinha deixado de lado, não é isso? Exatamente. Ele não podia usar, não é que ele não traz. Está com ele, mas ele não consegue usar. Tá. Então, por exemplo, a memória de vidas passadas. Né? Em virtude do rebaixamento vibratório para fazer a reencarnação, ele não consegue lembrar as formas das vidas passadas. Então, quando vem um espírito que quer provocar a lembrança da vida passada, ele tem que aumentar a velocidade de vibração da memória naquele ponto. E aí você consegue recordar a vida passada. Tá. É assim que eles provocam naquelas pessoas que vão fazer regressão. Bom, vamos fazer um intervalo, porque assim a gente não interrompe o assunto que vimos tratando antes do mês de dezembro, que é o cenáculo. E aí a gente vai até o final. Por favor, é com você, Fábio, por favor. Eu quero dizer, eu preciso, eu quero dizer para você, peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Muito bem, estamos de volta com o Estúdio 8, hoje entrevistando o Gino Della Volpe, palestrante da Casa Esperança. Vale lembrar que o nosso programa é um gentil oferecimento do Bar e Restaurante Monte Carlo, ponto alto da gastronomia em nossa cidade, que agora tem mais um restaurante ali na Praça Ivete Vargas, o Mesa 10, que é um restaurante diferente, mas que tem a mesma qualidade da família Monte Carlo. E também uma gentil oferta do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de nossa cidade, lá com a Márcia Ruth, com o Zoel, sempre procurando trazer mais e mais e mais benefícios para todos os sindicalizados. Então, além de plano de saúde, seguro de vida, plantão odontológico, ela vai trazer agora o conjunto habitacional, que é para os funcionários públicos municipais de um determinado padrão. Então, esse é um marco, uma vitória, que pouquíssimos sindicatos conseguem fazer dentro da história brasileira. Sindicato público, inclusive, de funcionário público, eu acho que eu não conheço nenhum. Então, isso é uma vitória realmente da Márcia Ruth e do Zoel lá no sindicato. Gino, antes de termos entrado no programa passado, que foi dezembro, a gente estava falando do cenáculo. É um lugar maravilhoso, inclusive existem algumas aparições de Jesus, algumas coisas da vida de Jesus que aconteceram no cenáculo. Eu gostaria de lembrar algumas fotos para vocês que acompanharam desde aquela época, então. É com você, Fábio. Aí... É a localização do cenáculo. Dentro do mapa? Dentro do mapa, que fica difícil, pessoal. Está lá embaixo, Uhum. Na parte de baixo do mapa está escrito cenáculo. Tá, não dá para ler direito, mas esse é o mapa de onde? É de Jerusalém. De Jerusalém. E tem o templo destacado, aquele retângulo grande e forte em cima à direita. Sei. Quase um retângulo perfeito, né? Perfeito, quase um retângulo perfeito. Não é um retângulo, é uma figura, né? É. Lá é o templo e o cenáculo está embaixo. Está embaixo. Vamos avançando. Avança. Outro mapa mostrando o cenáculo. Mostrando a área do cenáculo. A área do cenáculo. Avança. Isso também é um desenho, uma figura. Mostra o templo e a cidade de Jerusalém naquela época. Naquela época. Tá bom, avança. Aí... o cenáculo é uma casa com 2 andares. O andar inferior tem o túmulo do rei Davi, que é este. Esse. E o superior, que é a sala, o cenáculo, onde Jesus fez a última ceia. A última ceia. E várias aparições. Avança, por favor. Aí são pessoas venerando o túmulo de Davi. Avança. E aí começa o cenáculo como é hoje. Como está hoje, exatamente. Hã? Porque o local é conhecido, mas passou por diferentes domínios. E hoje é até suntuoso, né? É suntuoso, não é isso?
Avança, por favor. Arquitetura, né? É a arquitetura deles, tá, que é árabe, Desse período, desse período, que né? houve de vários domínios. Vários Então tem domínios, uma tá. mistura, inclusive, De dos estilos. estilos. Né? Pode avançar. Olha que bonita a foto. Avança. A arquitetura deles era... Eles tinham esses pontos de apoio para sustentar as abóboras, né? As abóboras dos templos. Muito bonito. E as explicações com detalhes está no programa de novembro, Programa de novembro que está no YouTube. que foi para o YouTube. Tá bom. Meu nome, Gino Della Volpe. Gino Della Volpe, acha tudo lá. Avança também, por favor. Olha outra foto bonita. Pode avançar. Avança. Alguns entalhes na parede, né? Alguns afrescos, talvez. Muito bonito. Avança. Essa é a parte de fora, Gino? É a parte de fora, exato. A parte de fora do cenáculo, a parte de cima. Você disse que a parte de cima é a parte de baixo. A parte de cima, né? Essa é a parte de cima, tá legal. Avança. Aí também são detalhes com pessoas fazendo visitação. Pode avançar. Mais visitação, aí são turistas de uma certa forma, né, Gino? São turistas. Turistas. Tá. Avança. Terminou. Estamos aí. Nós falamos do cenáculo. A grande coisa do cenáculo era realmente onde Cristo fez a última ceia, né? Embora ele tenha outras coisas, mas para nós, ele fez aparições, etc. e tal, mas a última ceia é uma coisa que marca muito este é o meu corpo, este é o meu sangue, é uma coisa que perdura até hoje e é repetido no ritual da missa em todas elas, né? Veja bem, Jesus, além disso, apareceu lá, em espírito. Em espírito. E aí existe a questão de Tomé. Eu queria que você falasse sobre isso. É interessante observar as aparições do Espírito de Jesus. Quando Maria Madalena vai ao sepulcro, no primeiro momento, ela tenta tocar Jesus, Jesus diz, não me toque. No cenáculo, ele aparece a primeira vez, não está Tomé, ninguém o toca. Depois ele aparece uma segunda vez, aí Tomé está. Aí ele permite ser tocado, para comprovar para Tomé. Então é uma questão de estudar as formas das aparições, a propriedade material do corpo espiritual, do perispírito, as diversas variáveis que pode ocorrer o fenômeno. Por que não podia ser tocado por Madalena? Então, é que nem quando você vai revelar uma fotografia, que você precisa de uma condição especial para não estragar a revelação, uma certa coisa escura. Então, reações químicas que você precisa dosar os elementos, o efeito da luz influi, são condições da matéria, da natureza material. Perfeito. Propriedades da matéria. Como a água, que ela vai para o estado sólido, líquido, gasoso, são leis da natureza que fazem ela passar de um estado para o outro, aquecendo, aumentando a temperatura, a pressão, é assim. Então, são com essas leis relativas à condição material dos fluidos é que vamos encontrar a explicação. Existe no Espiritismo um pouco de estudo a respeito da materialização dos espíritos. E quando esses fenômenos eram produzidos, que são raros, mas são possíveis, o próprio Chico Xavier se permitiu fotografar alguns deles, mas o Espírito Emmanuel só permitiu isso algumas poucas experiências, porque o objetivo da missão era a produção dos livros. Então, quando se fazia esse tipo de fenômeno, eles iam no quadro de força, tiravam a força, passavam um sistema para garantir o blackout total. E quando fosse acender a luz, era o próprio espírito que se materializava que acendia a luz. E tinha uma luz certa para fotografia, uma luz certa só para ser visto, em virtude do desprendimento desses fluidos do médium, poder inclusive provocar a morte, se fosse feito, entrasse a luz de modo inadequado na hora inadequada. Então aí estão presentes variáveis que nem o ano de 2015, o programa não dá, daria para falar. Nem é compatível com o nosso objetivo que estamos falando aberto ao público. É uma coisa de estudos de detalhes, mas serve para mostrar que existem leis materiais que Jesus diz para Maria Madalena, não me toque agora. Depois aparece e não fala nada a respeito do toque. Depois aparece se mostrando numa forma
que faz reconhecer o corpo carnal crucificado. Então, a forma do perispírito está mostrando os sinais do corpo na cruz. Perfeito. O lado que foi aberto para verificar se estava morto ou não o corpo carnal, dos flagelos, dos cravos, dos espinhos, da coroa de espinhos, para ser identificado que era realmente o Espírito de Jesus. Então ele mostra em corpo espiritual esses sinais. E tudo isso é uma questão de forma. Eu me lembro que num certo programa, foi sua filha que falou, mas como é que um espírito faz para falar de uma vida ele foi uma personalidade, e depois na outra, como é que ele é reconhecido? Como é que ele é reconhecido, né? E como nós estamos no ano de 2015, interessante essa coisa de ano novo, né? O ano novo as coisas só ficam mais velhas. No ano 2015 eu vou fazer 58. Mas que novo é esse que eu vou fazer? Aí eu olho meu carro, está mais velho. Olha minha casa, está mais velha. Tudo fica mais velho no ano novo. Tudo fica... as formas vão mudando, vão mudando. Vou anotar isso. Pode falar, Dinho, continua. Eu trouxe um caso da produção mediúnica de Chico Xavier, que é uma notável psicografia de um espírito que fala de um modo raro de duas vidas que ele usou, que ele teve, no mesmo século. Né? É o caso do espírito Carlos Alberto Andrade Santoro. E está no livro A Vida Triunfa. Esse livro, A Vida Triunfa, foi feito pelo pesquisador Paulo Rossi Severino e equipe AME São Paulo. AME, Associação Médico Espírita de São Paulo. Tá. Então, o que ele fez? Ele foi pesquisar os casos mais notáveis das mensagens dos entes queridos que foram feitas pela mediunidade de Chico Xavier. Selecionou lá uns 200 casos. Depois daqueles 200, ele começou a ver com os mínimos detalhes e acabou ficando com alguns poucos casos, algumas poucas dezenas, que ele colocou nesse livro. Então aqui ele faz um estudo minucioso dos nomes, dos locais, das datas, vai fazer o levantamento dos documentos, né, de circunstâncias que não estavam no conhecimento do médium, muitas vezes nem da família, e que apareceram no conteúdo da mensagem, para mostrar a prova da realidade da comunicação dos espíritos com os homens. E publica o livro, com essas dezenas de casos. E eu trouxe esse caso hoje, porque exatamente é um caso que fala de duas vidas, de duas formas que ele teve. No mesmo duas século. Formas no mesmo século. Isso não é comum. Muito raro. Tá. Muito raro mesmo. Bom, essa última vida que ele viveu, esse espírito, Carlos Alberto Andrade Santoro, ele havia nascido em São Paulo, 6 de agosto de 1951. E desencarnou, faleceu, em 23 de fevereiro de 1972, em Votuporanga, São Paulo, num acidente aviatório, acidente de avião. Então ele estava fazendo o curso do brevet, com o instrutor, deu uma pane no motor do avião, eles não sabiam porquê, e aí ele viveu um momento dramático do avião vindo para a queda, consciente de que quase certo que eles iam morrer, vivendo o desespero dele, observando o desespero do professor, e o interessante é que ele é cristão espírita. Tá. Né? Inclusive esse livro faz toda uma estatística. Até é muito interessante explorarmos bem, né, fala o nome dele novamente. A Vida Triunfa. Paulo Rossi Severino. E eu separei uma parte aqui das mensagens, né, para nós examinarmos um pouco. Tá. Até essa comunicação aqui, ela tem assim, um ponto em comum de um afeto especial, quando eu li entre todas, né? Porque eu também fiz o curso do brevet, aqui no Campo de Marte, em São Paulo. Interessante, né? Tá. E eu vivi um momento dramático também no avião, uma oportunidade. Não assim que o motor entrou em pane, né? E que veio para a queda, não, eu estou vivo, estou aqui. Claro. Estou aqui, tá, né? Tá firme. Mas houve uma oportunidade que eu estava fazendo voo solo, e era um dos primeiros voos solo fora da cidade de São Paulo. E eu me lembro que naquele dia, nós saímos em 5 aviões.
Os outros 4 era professor com aluno. E eu estava sozinho no meu avião, né? Então nós fomos para uma cidade, acho que era Bragança Paulista, e aí fomos para outra, e almoçamos. Aí quando foi voltar para São Paulo, é voo visual, não era voo por instrumento, voo visual. Agora, mesmo no voo visual, você tem instrumento dentro do avião, que dá a direção, que dá o motor, uma série de informações. Só que quando foi se aproximando de São Paulo, fechou uma serração, que nem quando nós descemos a Serra da Anchieta, que fecha tudo, que você não vê absolutamente nada, né? Aí no carro, você tem a lanterna ligada, você diminui a velocidade, como é que você vai fazer? Você pode até parar, né? E o campo de Marte fechou e diz agora, não tem como chegar, nem pode se aproximar da cidade, que será pôr em risco até um lugar com densidade demográfica alta. Os professores ficaram desesperados, né? Eu tinha que fazer um voo visual sem ver nada. Você não via absolutamente nada, fechou, zero. Só olhando para os instrumentos, fazer uma curva, sair com 5 voando um perto do outro, avião na frente, avião atrás, avião do lado, sem ver o avião, nem o nariz do meu via, nem a hélice do meu via. Pela madrugada. Né? O coração foi a mil. Aquilo que ele descreve aqui da queda, que ele chega um momento que ele fala assim, que o pensamento vinha numa velocidade tão grande que lembrava o sangue saindo pelas veias, um processo hemorrágico, que começa a jorrar sangue, você tenta parar, né? Muito mais do que a capacidade de processar. Em relação aos pais, aos amigos, os planos de vida, ele tinha 20 anos. Veio na morte. E quando eu vivi aquele momento, né, aquela atenção, até a coisa conseguir ganhar alguma visibilidade, a partir daí estudar o que ia fazer. Possibilidade, pousar em Jundiaí. É o que aconteceu. Fomos até Jundiaí, fizemos um pouso em Jundiaí, viemos de carro. No dia seguinte fomos de carro buscar o avião. Porque ficou lá, né? Então tem essa pequena pedra de toque. Mas quando ele vai a primeira vez, ele faz a sua mensagem citando uma série de parentes, e ele fala a respeito, por que ele tinha que viver tão pouco, morrer daquela forma? Porque ele tinha participado da Revolução de 1932. Puxa, ele reencarnou rapidamente, hein? Né? Tinha morrido em 1932, nasceu em 1951. Tá. Né? Então ele ficou na erraticidade, no intervalo entre as duas reencarnações, de 1932 51, 19 anos. Até 1951. Bom, acontece que ele fala aqui uma série de coisas que nós podemos ir estudando à medida que houver tempo no programa. Quando a família dele volta, seus pais receberam essa mensagem, e aí eles vão no centro espírita, que eles frequentavam, e dão lá para o dirigente. E o dirigente pega e volta para Uberaba para falar com o Chico Xavier a respeito dessa mensagem que tinha recebido. O senhor Romeu Grisse era do Centro Espírita, ele inclusive era fundador desse Centro Espírita, Emmanuel, né? E aí o Espírito faz uma segunda comunicação para dar detalhes a respeito daquela primeira, da Revolução. E ele fica citando o nome das pessoas que participaram com ele na Revolução e que morreram. Por exemplo, Carmo Turano, que foi nascido em Rio Preto em 4 de outubro de 1910. Todos morreram na Revolução de 32 junto com ele. E ele fica citando esses nomes que vão ser tudo conferidos, que realmente todos eles tiveram... O autor do livro pesquisou tudo isso. Exatamente. Antônio Duarte da Fonseca, o Totó Duarte, que nasceu em Tambaú em 20 de outubro de 1905. O Elídio Antônio Verona, nascido em São Carlos em 10 de julho de 1913. E Purouldes Martins Boerges Wisoldes, nascido em Serra Azul, 22 de fevereiro de 1915. E João Batista de Araújo, nascido em Franca, em 8 de fevereiro de 1898. Ele desencarnou junto com esses colegas, cita esses colegas na mensagem, e a pessoa vai pesquisar a existência dessas pessoas que foram revolucionárias, saindo na psicografia de Chico Xavier, assim, ó, em alta velocidade, sem nenhum erro. Impressionante. Impressionante. E ele fala aqui, interessante quando ele diz isso, ó. Agora é o conteúdo da primeira mensagem, da primeira carta que ele fala para os pais.
Estou lendo a psicografia do Chico Xavier, o espírito Carlos Alberto, que desencarnou no acidente aéreo com 20 anos. Dizemos, tudo passa, entretanto, meus amados, tudo fica. Porque os negativos fotográficos estão incrustados no ambiente da memória e basta querer para que as imagens se reproduzam com os traços que desejamos lembrar e até mesmo com aqueles outros que possivelmente não queríamos rever. Essa questão, tudo passa, e isso também passa, é muito usado no Espiritismo. Tá. Maria de Nazaré fala isso, está no livro Boa Nova, Tá. e numa semana espírita fizeram uma toalha que deram para os participantes, escrito assim, e isso também passa. Lindo, foi a Elisa que bordou, maravilhoso. E eu tenho isso na minha mesa de café da manhã lá na minha casa. Então eu saio do meu quarto, entro na sala, a mesa com vista para o mar, Tá. né? Maravilhoso. Delícia. Aquela vista cinematográfica das Pitangueiras, aquele mar maravilhoso, aqueles barquinhos, aquelas ilhas e aquela toalha lá. E isso também passa. Tudo vai passar. Aí quando a gente tem algum desgosto, algum problema, alguma desilusão, tá? Olho lá para aquilo me consola. E isso também passa. E ele começa assim, tudo passa, mas também tudo fica. Porque na realidade, todos os nossos momentos, eles estão marcados no nosso corpo espiritual. Então, tudo que fazemos em pensamentos, palavras e obras, fica marcado no corpo espiritual da própria criatura, no perispírito. Como é que é o nome desse senhor que falou isso? Desse Que morreu? espírito. É Carlos Alberto Andrade Santoro. Quando ele morreu, ele tinha 20 anos naquela vida que ele sofreu um acidente aéreo, né? Então isso fica marcado no nosso corpo espiritual e isso gera propriedades materiais. Mais ou menos um pouco mais de 15 propriedades materiais estão estudadas, nós conhecemos, naquela coleção que o espírito André Luiz nos traz na produção mediúnica de Chico Xavier, que se inicia no livro Nosso Lar. E continua, os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, são 13 livros, até o livro E a Vida Continua. Então, na sequência desses livros, ele vai falando a respeito do corpo espiritual. Então, nós aprendemos um pouco do que acontece com ele quando nasce, quando morre, durante o sono do corpo, quando as pessoas fazem o mal, quando as pessoas roubam e põem dinheiro no exterior, quando as pessoas passam pela justiça humana, vão enganando, vão matando e não vai sendo descoberto pela justiça humana, né? Quando fazem a caridade, tudo vira propriedade material. Quando morre, o que acontece com o corpo espiritual que tem essa propriedade material ou tem aquela outra? Qual o cenário que o espírito se projeta? O que traz sofrimento, o que traz alegria para o espírito? Sim. Então, na verdade, tudo passa porque as coisas são transitórias e elas mudam de acordo com a nossa necessidade de evoluir espiritualmente. No entanto, tudo fica, porque cada um vai viver segundo suas obras. E fica lá é a semente que vai gerar o fruto. Você vai comer Perfeito. do fruto que você Perfeito. planta. Está no seu próprio corpo. Você carrega Perfeito. em você o teu processo evolutivo. A justiça de Deus, então, é instantânea, absoluta, perfeita. No entanto, o Criador nos concede a misericórdia, porque nos permite tomar consciência dos nossos erros, passarmos a fazer o bem daqui para frente e aliviar esse processo do olho por olho, dente por dente. À medida que nós vamos fazendo o bem, nós vamos financiando o passivo. Deve 1.000, em vez de pagar em 2.500, faz o bem, paga 10 de 100. Faz mais o bem aí, paga 1.000 de 1. Meu Deus. Perfeito. Isso daí tem a ver o quê? Com o corpo espiritual de Jesus, naquela relação que você falou. Esta é um estudo a respeito das formas, né? Porque no momento ele estava com a forma do jovem que desencarnou no acidente aéreo, depois ele teve que consultar o ano de 1932, lembrar daquela personalidade que era uma outra, que ele desencarnou na Revolução de 32 com seus colegas. Então isso entrou
assim, dentro do conteúdo de outros assuntos, mas que ilustram, nesse nível evolutivo, o que aconteceu com Jesus, que é um espírito no máximo da evolução. Tá. Né? Aqui, provavelmente, ele foi auxiliado por espíritos a se lembrar da vida passada. Tá. Né? Porque ele está dentro da condição evolutiva dele. Muitos espíritos não se lembram das outras vidas. Tá. Eles não sabem que nasceram várias vezes, que vão nascer. Às vezes eles estão com projetos de vingança, né? E aí eles acham que eles foram injustiçados. Aí chega um espírito mais evoluído e faz lembrar para eles o que eles também fizeram há 500 anos, há 1000 anos. Interessante. Aí eles acham que quem eles estão perseguindo já não é tão mais vítima, que eles também deram causas aqui. Eles não se lembram de outras vidas. E esse espírito se lembrou. Puxa vida, interessante isso. Né? Então não é assim uma coisa que morreu, já se lembra de todo. Não, não é. Isso é proporcional à condição evolutiva. Isso é um estudo relativo às formas, a um domínio das formas que você já teve. Embora tudo passou, também tudo ficou. Entendi. Né? Estão, como ele fala aqui, negativos fotográficos incrustados no gabinete da memória, no próprio corpo espiritual. Jesus, por exemplo, com ele, o processo não está ocorrendo, porque Jesus já fez todo o caminho evolutivo. Então nós, quando vamos para uma nova vida, como nós estamos na fase humana de evolução, vamos reencarnar, vamos entrar num corpo de bebê. A gente esquece completamente a vida passada e perde a consciência. Perfeito. Isso não ocorre com Jesus. Jesus veio, ele usou a forma do bebê, a forma do menor de 12 anos, usou a forma da vida de homem, da vida pública adulta, no Monte Tabor, na Transfiguração. Depois que ele desencarnou, ele aparece em espírito para 2 homens no caminho de Emaús, sob outra forma. São várias formas, mas sempre no total das suas faculdades. O Espírito Emmanuel nos diz isso no livro Consolador. Jesus não era um ser em processo. O processo já tinha ocorrido. Então, ele estando encarnado no corpo de bebê, ele continuava com todas as suas faculdades e com todos os seus recursos. Inclusive aí tem um ponto e conto muito interessante do Espírito Irmão X, através da produção mediúnica de Chico Xavier. Ele diz o seguinte, que quando Jesus era um bebê, Maria tinha que levá-lo ao templo, para fazer a purificação dela, em virtude do sangue do parto. E como Jesus era o homem, né, abrindo o seio materno, o primogênito masculino, então ela tinha que oferecer o cordeiro. Não tendo cordeiro, ela tinha que comprar os 2 pombos. 2 pombos. Mas quando ela estava no templo para fazer isso, havia um homem justo, Simeão. Né? E ele tinha sido avisado por um espírito que antes da sua morte, ele iria conhecer o Messias encarnado. Então ele desejava muito ter esse dia para depois morrer em paz. E aí houve um dia que o Espírito disse para ele, agora eu vou te mostrar quem é. É um bebê, está vindo aqui cumprir, né, a oferta, conforme manda a lei de Moisés. E ele é conduzido a José e Maria, que está com o menino Jesus no colo. Aí ele pega o bebê, eles deixam ele segurar um pouco o bebê, ele aperta o bebê no seu corpo, e ele fica pensando, olhando, é o que traz a produção mediúnica de Chico Xavier. Ele fica pensando assim, mas como é que o Messias está no corpo desse bebê? José, o carpinteiro lá de Nazaré, como é que ele vai fazer um reino sem fim? Como o Messias, ungido por Deus, vem, filho de um homem que é carpinteiro em Nazaré? Cadê o poder do Sinédrio? Como que os fariseus, os saduceus que dominam aqui o judaísmo, o poder dos romanos, a força política, como ele vai reformar o mundo de uma maneira, ficou numa manjedoura lá em Belém. Puxa vida, né? E ele diz, né, o espírito Humberto de Campos, na produção mediúnica de Chico Xavier, que o menino com a mãozinha, porque eles enfaixavam o braço, então ele tinha um braço livre, ele batia no peito, na altura do coração. E os judeus pensavam que todo pensamento e o sentimento estava no coração. E Simeão pensando como é que ele ia construir esse reino, como isso ia se dar, como esse Messias ia fazer o trabalho dele se ele não tinha força política, não tinha poder
não era autoridade no judaísmo, não era nada. Mas o espírito que ele confiava mostrou que era aquele bebê, então ele acreditava. Inclusive, na letra do Evangelho, ele diz assim, Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque eu já vi o Messias ocupando o corpo de carne. Mas ele morre, né? Ele morre, e aí quando ele morre em espírito, é que ele fica sabendo que aquele bebê respondeu para ele, que ele batia no coração. A minha obra toda é no coração dos homens. Interessante. E eu não preciso do poder romano, não preciso da espada, não preciso do sinédrio, não preciso do templo, não preciso ser fariseu. O meu trabalho é de amor. Eu vou provar no pensamento e no sentimento de cada humano. Então ele, como bebezinho, em plena lucidez, porque era um espírito chegado à perfeição, ele batia no coração, mas sim mesmo. Não tinha nem noção do que se tratava. Só depois da sua desencarnação, no mundo espiritual, que os seus superiores foram dizer, olha, o espírito puro de Jesus, quando esteve no corpo de bebê, que você foi no templo, e o Espírito Santo te mostrou quem era, ele te respondeu, você não entendeu. Ele bateu no teu coração. E você não percebeu que a obra toda ia ser no coração. Você fazia as perguntas, ele dava a resposta, é no coração humano. Que coisa interessante, rapaz. Que coisa interessante. É isso que eu estou falando para você. É isso que eu estou falando para você. E é um prazer tê-lo de volta aqui, Michel. Já vai terminar? O Michel já vai terminar, anunciou que são 3 minutos. 3 minutos? 3 minutos. E não dá para a gente continuar aqui, porque você ia falar sobre o Pão Nosso, né? Capítulo 62. Ia falar sobre o Pão Nosso, capítulo 62. Jesus veio para o homem, uma carta de Paulo a Filipenses. Ia falar um pouco sobre Jesus menor com 12 anos, que é uma outra forma, antes da maioridade. Tá aqui, ó. Uma forma sobre o Monte Tabor, que é uma transfiguração. E a forma quando ele já está no caminho de Emaús. Já foi crucificado o corpo e ele está sobre uma outra forma. Então, como só falta 3 minutos, né, então eu deixo uma única forma que não aparece nada de especial. Nem está no corpo de bebê, nem era menor de idade com 12, porque a maior idade dos judeus é com 13 anos. Tá. Então, a partir dos 13... é que ele tinha que cumprir toda a lei, até lá ele é menor. E como menor de idade, ele deixa todos os doutores da lei no templo perplexos. Falando do seu domínio na Escritura. Nem no Monte Tabor, que a sua transfiguração, eles vê uma parte da irradiação do seu corpo espiritual, faz a sua roupa ficar tão branca como nenhum lavandeiro poderia alvejar. O seu rosto parecia um sol, nem nessa parte. Nem naquela condição de corpo espiritual que não é reconhecido por aqueles 2 homens que andavam no caminho de Emaús. Não. Vejam, a maior lição de todas é quando ele está no próprio cenáculo que nós vimos hoje. A maior lição, a sua forma passa sutil, despercebida. Simplesmente como um homem em condições normais. Ele está ouvindo os discípulos falar daquela ilusão deles, do reino dos céus, de quem vai ser o maior, tal. Aí Jesus se levanta, tira seu manto, pega uma toalha, cinge a cintura como faziam os escravos, pega uma bacia, coloca água e começa a lavar os pés dos apóstolos. O serviço de um escravo veio para o homem, a maior lição de humildade do mundo. Jesus faz uma forma que é a forma que nós usamos, sem nenhum recurso especial dos seus poderes. Que coisa fantástica, meu velho. Gino, a gente podia fazer 2 vezes por mês isso aqui. Vamos pensar. É muita. Vamos pensar. Não, é muita, que nem a revista espírita de Allan Kardec. Falavam, Allan Kardec é muito uma revista por mês, faz 2 por mês. E ele disse, não, mas ele foi todos os anos fazendo só um jornal por mês. Um jornal por mês. Bom, a gente precisava, mas vamos pensar nisso. Gino, o programa chega ao seu final, a gente agradece mais uma vez a sua presença, por favor, as câmaras são suas para a despedida dos nossos telespectadores. Um 2015 cheio de alegrias, é o que desejamos à família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus. E a você que ficou aí conosco, nosso muito obrigado. Nessa primeira vez que o Gino aparece em 2015, ele voltará não só em janeiro, mas fevereiro, março, abril.
Se der de fazer 2, vai voltar assim em janeiro, depois fevereiro 1 a 2, vamos ver o que pode ser feito. Mas a você que ficou aí conosco, nosso muito obrigado pela sua audiência. Que o ano de 2015 também, já que o Gino tocou nesse assunto, a gente continue junto, continue difundindo as palavras de Kardec na obra mediúnica de Chico Xavier, o que para nós é uma satisfação muito grande. Lembro a todos que o nosso programa passa nos canais 8 e 22, às 22 horas, um pouquinho mais ou menos, e que também vai para a NET de quarta e sexta-feira às 14 horas e de domingo às 20 horas, agora que acabou a Dança dos Famosos, quem sabe você deixa de assistir o começo do Fantástico e vem assistir o nosso programa. E nós estaremos aqui novamente na próxima terça, quinta-feira, com novos entrevistados. E o nosso programa também passa ao longo da programação vários horários simultâneos, né? E sempre atendendo você com pessoas de importância e de